Devil's Food Cake, o bolo do capiroto. Ai, meu Deus. Não se preocupa. O único pecado que você vai cometer com essa torta é o da gula, porque é chocolate que não acaba mais. E essa receita é o desafio do primeiro episódio da estreia do MasterChef Brasil, onde a prova de eliminação foi preparar esse bolo de várias camadas de chocolate. Mas muita gente errou na preparação porque ou era seco demais, ou colocaram centenas, dezenas de ovos, ou o recheio não estava correto. Nesse vídeo aqui você vai descobrir os segredos para fazer essa torta. Lembrando que a minha versão é mini, né? Porque, gente, eu não vou fazer um bolo gigante para um exército, né? Então, eu decidi fazer essa versão muito chique, muito gostosa e com chocolate, gente, de primeira linha, gente. Ao menos aqui na Itália, eu me posso permitir de comprar esse chocolate. Mesmo assim, minha mão ficou tremendo na hora de pegar o chocolate. Então, eu tô multiplicando esse chocolate. Eu pego cada bolinha daquele chocolate ali e eu tento multiplicar para durar o máximo possível. Então, se você quiser saber mais desse chocolate, né, ver nossa consistência, como ele vê na ganache, assiste o vídeo que eu publiquei lá, Técnicas MasterChef, onde eu ensino a fazer a ganache de chocolates. E eu decidi dividir em etapas para você entender. Então, vamos com os ingredientes da primeira etapa. Iniciamos com a manteiga em cubos, tendo cuidado a deixá-la amolecer à temperatura ambiente. Como alternativa, você pode também colocar no micro-ondas durante alguns segundos. Eu usei esse tipo de açúcar, ele não é refinado, ele é de cana-de-açúcar, ele é aromatizado, ele é muito gostoso, ele é maravilhoso e pode substituir perfeitamente o açúcar comum. A manteiga deve ser batida com uma frusta ou com uma batedeira elétrica, com a velocidade moderada. Continue batendo a massa por alguns minutos e finalize com a fava de baunilha fresca. Se preferir, pode usar a essência de baunilha. Os ovos, também em temperatura ambiente, serão agora adicionados, um de cada vez, mas continuando a misturar tudo. E vamos para a segunda etapa da preparação da torta. Você ter um bolo fofinho, uma dica muito importante é sempre você peneirar todos os ingredientes secos. Então a farinha vem peneirada, se você for usar um chocolate em pó, tudo vem peneirado. Porque quando você compra a farinha, ela vem assim compacta, né? Ela vem embalada, então é retirado muito do ar dessa farinha. Então, você peneirando ela, você incorpora o ar e deixa ela mais leve a farinha, porque você abre, né, essa farinha, então entra bastante ar. E isso vai permitir que a sua torta fique mais macia, fofinha. Agora, retire uma tigela para colocar o cacau peneirado, junto com a água quente. Isso vai permitir obter um creme homogêneo. Misture tudo
tomando cuidado para eliminar os grumos que vão se formar. Deixe esfriar o creme de cacau recém-feito. Faça a união de todas as preparações, juntando o sal, a farinha, o bicarbonato. Eu estou fazendo uma mini torta, mas na receita original você pode preparar 3 formas de bolo, porém os ingredientes vêm duplicados. Eu forrei a assadeira com papel manteiga. A assadeira ficou pronta e eu vou colocar tudo em uma única assadeira. Depois de cozido, eu retirei do forno e deixei esfriar por 15 minutos. Então eu levei a minha torta para o fogo. Eu preparei também a ganache para cobrir a torta. Eu estou usando uma ganache clássica e para rechear eu estou usando a ganache montada. Então, no vídeo adicional de técnicas de MasterChef, você vai aprender a preparação dos 2 tipos de ganache. Depois eu cortei o bolo e dividi em 3 partes. Eu vou rechear o bolo com creme ganache montada. Essa versão de ganache é uma variação daquela tradicional. Se você quer aprender a preparar esse recheio, eu já deixei o vídeo com a técnica disponível no meu canal Zaruti Network. Então, para mais receitas e vídeos adicionais de técnicas de gastronomia, inscreva-se no meu canal. Eu peguei os 3 discos e coloquei um em cima do outro. Espalhei e cobri com uma ganache clássica. Cobrir a torta e como eu já tinha produzido um outro vídeo, ela já tá coberta de ganache, mas agora eu vou fazer uma nova mão, né, de ganache muito mais fluida, porque o meu chocolate é muito denso, para que ela tenha uma cobertura mais suave. Lembre-se que esse bolo é totalmente de chocolate, é puro cacau. É ideal você consumir logo após que preparou. Se você for colocar sua torta na geladeira, quando for consumir ou servir para convidados, deixe a torta descansar por qualquer minuto em temperatura ambiente.
finalizei a torta decorando ela. Então eu quis dar esse toque diferente na minha torta. Pronto! A torta do capiroto tá pronta. E se você, né, tem essa coisa, não gosto de nada do capiroto, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, é só olhar essa torta como um simples bolo de chocolate, gente. Então você vai lá, tira aquilo que for decoração e come essa torta porque é muito gostosa. Gente, até mesmo quando ela tá, né, nem antes de colocar no fogo, né, dá vontade de lamber ela todinha, né, gente? Então, é muito gostosa essa receita e é deliciosa. Então eu quero saber com você, deixa aí nos comentários se você tem dúvidas sobre a preparação, sobre os ingredientes, o que eu usei, o que é certo, o que não é errado. Deixa aí que eu vou estar te ajudando e também peço que você em troca me ajude também, porque, gente, olha, não foi fácil comprar esses ingredientes. Olha a quantidade de ingredientes. Ajude de alguma forma esse canal, ou compartilhando esse vídeo no Twitter, nas suas páginas, no seu grupo familiar, deixando o seu like, comentando e também, se for possível, ajudar com a doação dos alimentos para a produção de vídeo receitas através da minha conta PayPal. E então é isso, eu te espero na próxima semana com mais um desafio MasterChef. Um beijo e a presto. Tchau!